Olá, meus amigos, minhas amigas. Estamos aqui no domingo para tratar das perguntas e respostas feitas por vocês durante a semana no Augusto Leitão Responde. E já vamos para as perguntas, fazer primeiro aí as honras da casa e falar rapidamente do congresso, disponibilizar para vocês o link das inscrições. Se você for novo por aqui, pausa o vídeo agora, se inscreva no canal aqui embaixo, ative as notificações e deixe seu like, compartilhe nosso conteúdo e comente. Quem sabe o seu comentário não vira um Augusto Leitão Responde. Passe nas nossas redes sociais, nós temos o meu Facebook e o meu Instagram, o @Augusto Leitão. Lá você encontra trailers, vídeos e algumas frases que você pode salvar e compartilhar. É o @Augusto Leitão, me segue por lá também. Conheça meu site, augustoleitãoadvocacia.com.br. Faça tudo isso que eu falei para que o YouTube entenda como relevantes nossos vídeos, como relevante nosso conteúdo e entregue ele sempre para você e para mais e mais pessoas. Bom, o link para se inscrever no congresso presencial aqui no Rio de Janeiro, você vai encontrar aqui embaixo, tá? Na descrição desse vídeo. Lembrando que vai ser um dia todo, de manhã e de tarde. Quem quiser almoçar ali no clube mesmo, vai ser no Clube Militar. Lá tem local para almoçar, restaurante, tudo. E vai ser disponibilizado para vocês um coffee break na parte da tarde, tá certo? Aí o coffee break está dentro do valor do ingresso e o almoço não, tá? Então, se você tiver qualquer uma disponibilidade para se inscrever, estiver próximo ao Rio de Janeiro ou residir no Rio de Janeiro, espero vocês aqui no dia 20. Além da minha palestra, vamos ter aí mais 13 outros palestrantes, né? Então, 13 mais a minha, 14, entre manhã e tarde do dia 20, tá? Espero todos vocês. Bom, vamos lá. Primeira pergunta. Boa tarde, doutor Augusto, sou pensionista, filha da Marinha do Brasil. Muito obrigado pelas informações. Dulcemar. Eu que agradeço sempre os comentários de vocês aí, reconhecendo o trabalho que a gente vem fazendo em quase 6 vídeos aí, entre vídeos e lives, 6 publicações semanais. Lourivaldo. Fui reintegrado com liminar de tutela de urgência em março de 2022. Porém, a União cumpriu somente em setembro. Pergunto se eu tenho direito a esse atrasado, de março até setembro. Bom, sim, tem, mas aí eu estou falando tudo sem ver o seu processo, né, Lourivaldo? Tem que ver exatamente quando chegou a determinação judicial para que a Força Armada cumprisse a decisão, tá? Porque a tutela antecipada, ela deve surtir os seus efeitos a partir da comunicação oficial para o Exército, Marinha ou Aeronáutica. Então, eles normalmente utilizam ou a data da intimação ou a data do ofício que encaminhou a decisão para o Exército, para a Marinha e para a Aeronáutica, ou a data do parecer de força executória da AGU, quando houver, tá? Então, quando a força está sabendo que tem que cumprir, a partir dali o valor é devido para que isso seja pago administrativamente em folha de pagamento. Os valores para trás daquilo ali, se você tiver direito a 1 mês para trás, 2 meses para trás, 5 anos para trás, isso vai ser pago depois por precatório ou por RPV, vai depender do valor. RPV quer dizer requisição de pequeno valor. Mas esses valores atrasados, se o ofício chegou lá mesmo em março, você vai ter direito do mês de março até o mês de setembro. Estou falando tudo em tese e se você recebeu, porque eu não vi os seus documentos. Tá bom, Rivaldo? Edvânia. Boa tarde, doutor. Nós somos pensionistas do Exército e desde 2019 estamos muito prejudicados com esse desconto, sem nenhum tipo de reajuste salarial, sem margem consignável e não podemos fazer nada. Não foi justa essa lei, ficamos no prejuízo, só Deus é que sabe. Edvânia, eu sei que aconteceu em 2019, criada uma contribuição alta para as pensionistas, foi aumentada a contribuição dos militares que contribuíam antes com 7,5, passaram para 10,5, e isso comprometeu muita gente, especialmente quem estava já com muitos empréstimos consignados e quem estava já com a sua margem muito próxima do limite. Aí tem pessoas que estavam com a margem no limite e esses empréstimos foram caindo para estoque. Empréstimos em estoque, eles podem continuar sendo cobrados pelo banco. Quem tem empréstimos em estoque sabe disso. Possivelmente até os juros do contrato são majorados, são aumentados, porque o banco perde a garantia da folha de pagamento.
Então, além de cair para estoque, pode ser que os juros sejam aumentados, porque o banco não tem a garantia de receber todo mês, como ele iria receber se o seu empréstimo estivesse sendo descontado na folha de pagamento. Tá? Que mais? Edivânia, já respondi. Antônio Carlos Costa. Uma vergonha, isso fica feio até mesmo para a justiça, pois aí estão os juízes, os desembargadores e os ministros. Onde estão? Eles que não tomam nenhuma atitude sobre esses atos e tantos abusos dos nossos comandantes. Essas leis abusivas feitas pelos próprios militares. Isso deixa a própria justiça sem moral alguma. Bom, Antônio, cheguei a falar isso ontem, no vídeo de ontem, não exatamente, tinha um outro comentário seu, e eu não sei se eu comentei completamente lá, eu vou trazer para cá, tá? Antônio, seguinte, o problema todo é que não é só Exército, Marinha e Aeronáutica. Eu disse para vocês, o Exército fez isso, o Exército está à frente nesses pentes finos, mas a Marinha e a Aeronáutica também podem fazer, porque o decreto 10.750, que revê os atos de reforma dos militares, sejam eles temporários, sejam eles de carreira, sejam atos de militares, concedidos na via judicial, na via administrativa, pelo decreto 10.750, todos eles podem ser revisados desde que os militares tenham menos de 68 anos de capitão para baixo, tenham menos de 72 anos de oficial superior para baixo e tenham menos de 75 anos se forem oficiais generais. Então, o problema não são os excessos, o maior problema, eu vejo, o excesso do Legislativo em fazer um decreto, excesso do Legislativo em fazer a Lei 13.954, como foi, mexendo no Estatuto dessa forma, excesso do Poder Executivo ao fazer o decreto 10.750, que vai muito além do que está escrito na Lei 13.954, que já não está certo. E aí eu critico, mais do que todos, a chancela do Poder Judiciário, ou o excesso do Poder Judiciário. Por quê? Porque a partir do momento que eu tenho Executivo e Legislativo preocupados com a folha de pagamento, tudo bem. O Executivo tem que estar preocupado com o seu caixa, o Poder Legislativo tem que fazer leis que não deixem o Tesouro Nacional quebrar. Tudo bem. Desde que não viole nenhum princípio constitucional, desde que não viole direito adquirido, coisa julgada. E aí vem uma lei dessas para acabar com várias reformas, e aí passa por cima da coisa julgada, passa por cima da decadência. Com relação a isso que eu não concordo. E aí a gente já sabe de um caso, eu não vou generalizar, não vou dizer que é todo o Poder Judiciário, mas a gente já sabe de um caso de um militar que passou por isso, foi procurar pela via do mandado de segurança o Poder Judiciário e teve a decisão negada, dizendo que não havia violação da coisa julgada, porque os fatos, no caso era a melhora do militar, a melhora do ato de reforma, ela foi posterior ao trânsito em julgado. Então, os motivos que ensejaram aquela reforma estão lá atrás. Se esse militar melhorou, aquilo pode ser revisado. Eu discordo, mas está sendo aplicada uma cláusula que se chama rebus sic stantibus. Eu detesto termos em latim, mas eu vou explicar para vocês. É uma cláusula que diz que, havendo mudanças posteriores ao trânsito em julgado, em princípio poderia haver algum tipo de modificação. O Exército está trazendo para o âmbito dos atos de reforma e aplicando essa cláusula a vários casos. E aí o pior de tudo, pior do que o Exército, pior do que o Poder Legislativo que fez a Lei 13.954, é o Poder Judiciário, diante de uma situação dessa, chancelar isso. E a gente viu isso essa semana em um caso. Eu vou trazer esse caso para vocês aqui, depende só da autorização de uma pessoa. Vamos lá. Paulo, nada de novo. Esse é o Exército miopiamente inovando a sua gana perfeccionista pseudo-analítica. O Paulo está falando também aqui do Exército que fez esse ofício circular número 511,
dizendo que ia rever os atos de reforma, mesmo judiciais, e ia rever isso na via administrativa. Eu tenho meu posicionamento com relação a isso. Eu penso que viola a coisa julgada, que viola o direito adquirido, que viola a segurança jurídica, e eu pensei que o Poder Judiciário ia estar mais atento a isso. E a gente tem um exemplo de uma decisão aí recente, bem recente, que não esteve, que na verdade aplaudiu aí os atos do Exército, né, com relação à anulação de um ato de reforma concedido antes na via do Poder Judiciário. Morgana, Dr. Augusto, eis a minha dúvida. Recentemente, divido a minha pensão com meu pai, divido a pensão do meu pai com a minha madrasta, que malandramente está tentando me tirar a minha quarta parte, tá? Após o meu irmão ter perdido o direito. Então, assim, provavelmente a Morgana tem um irmão que deve ter feito 21 ou 24 anos, perdeu o direito à pensão militar, e aí ela não me explica aqui se o irmão é filho da madrasta ou se é irmão dela do mesmo casamento. E aí ela disse que depois que o irmão dela perdeu o direito, ficou só 50% da pensão para a madrasta e 50% para ela. Então, para ter ficado dessa forma, se a madrasta era ex-esposa, só ficou assim se ele faleceu antes da Lei 13.954. Para ter ficado assim, ele faleceu depois, a madrasta tem que ter sido a viúva e a Morgana tem que ter sido a primeira filha, a filha do primeiro casamento. Então ficou 50-50, e ela quer saber se a madrasta falecer, se a cota dela é revertida para ela, os outros 50. Sim, é revertido sim, tá prevista a transferência de cota lá no artigo 24 da Lei 3765, e antes era no 48 e 49 do decreto que regulamentava a Lei 3765, que era o decreto 49096, mas agora está previsto em outros artigos no decreto novo, que é o decreto 10742. Wesley, por que há tão poucas ações da Marinha do Brasil com relação aos altos estudos? Bom, é porque essa discussão começou no Exército muito antes, porque o Exército resolveu conceder isso. O Exército fez o certo, que era disponibilizar os altos estudos para os militares, só que ele fez isso em 2015 e depois em 2017. Altos estudos 2 e depois altos estudos 1. E aí essa discussão começou antes lá, os militares se sentindo prejudicados lá atrás por não ter tido acesso antes de 2015, 2013, 2012, 2010, 2008, aos altos estudos, e começaram a ingressar com ações judiciais lá, em 2015, 16, 17, 18, por isso que lá tem muito mais ações. A Marinha só se movimentou para fazer os cursos de altos estudos e aí criar ainda mais desigualdade lá em 2019, e é por isso que a discussão é muito mais recente na Marinha do Brasil. Bom, antes de fechar, deixar meu e-mail, atendimento@augustoleitoradvocacia.com.br e o link para inscrição no seminário da Comissão de Direito Militar presencial aqui no Rio de Janeiro. Se houver qualquer movimentação diferente, se houver possibilidade de transmissão, de disponibilização de link, venda de link com acesso, eu vou avisar vocês. Por enquanto ele é totalmente presencial. Se você for novo por aqui, pausa o vídeo agora, se inscreva no canal aqui embaixo, ative as notificações, deixe seu like, compartilhe nosso conteúdo e comente. Quem sabe o seu comentário não vira um Augusto Leitão Responde. Passe nas nossas redes sociais, nós temos meu Facebook e meu Instagram, o @Augusto Leitão. Lá você encontra trailers, vídeos e algumas frases que você pode salvar e compartilhar. É o @Augusto Leitão, me segue por lá também. Conheça meu site, augustoleitãoadvocacia.com.br, e faça tudo isso que eu falei para que o YouTube entenda como relevante os nossos vídeos, como relevante o nosso conteúdo, e entregue ele sempre para você e para mais e mais pessoas. Um abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Valeu, gente. Obrigado.